Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Calegari, chegando para mais um episódio aqui do nosso Habita Ranking, esse podcast que virou programa de televisão, que virou os assuntos mais comentados aí nos condomínios, e dessa vez estou chegando com um time aqui para debater assuntos importantes, viu? Olha, os nossos convidados é o Alexander Marques, ele que é do grupo Cobertec Engenharia. Alexander, obrigado pela sua presença aí, viu? Prazer. Bem-vindo. Obrigado, prazer. É um prazer imenso estar aqui com vocês, hein? Quero agradecer também o Átila Severino, ele que é da Severino Síndicos Profissionais. Átila, obrigado e bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Davi Longo, da Individualize, sistema de gás e água. Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite. Valeu, gente. Ó, lembrando, você que está nos assistindo pode acompanhar pelas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, Habita Ranking, temos também no nosso Instagram. Bom, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que a gente fala de obra, de engenharia, de individualização, né? E a gente sabe que condomínio é um lugar que obra nunca acaba, né? Você sempre tem alguma coisa para estar fazendo. Ô, Alexander, gostaria de começar perguntando para você, qual é o erro mais comum que você observa aqui nos condomínios, falando de obras em condomínios em Cuiabá? Sim, a gente tem uma dificuldade que é recorrente, né? Geralmente as obras que a gente executa são após a entrega do condomínio, alguns condomínios já com algum tempo já de implantação, né? Aham. Então, assim, quando você precisa fazer escavação, perfuração, os projetos entregues pelas construtoras que construíram o condomínio nunca bate ali. Você tem que fazer uma escavação, aí você pega o projeto hidráulico, o projeto de esgoto, de água, de gás, né? Fala, a tubulação passa aqui. Aí a gente monta todo um projeto executivo ali, né? Aí você vai furar naquele lugar onde não era para ter nada, aí você fura uma instalação de gás ou de água. Então, assim, é uma das grandes dificuldades que a gente tem, né? Não bate O ali, projeto não bate com a não, execução. não bate com a execução, entendeu? Os Certo. projetos que nos trazem, né, da construtora que fez ali, né, um determinado local era para passar uma tubulação ali e não tá, ela tá mais para frente, mais para trás. Entendi. Então é o que a gente enfrenta hoje, né? Que a gente tenta driblar, né, essa questão dessa. Sempre dor de cabeça isso. É uma dor de cabeça, um desafio a mais, né, para você Sim. resolver, né? E qual que é a obra barata hoje que vira prejuízo lá na frente e acaba se tornando mais cara? O que você acha hoje dentro da engenharia que você fala, olha, infelizmente eles acabam querendo economizar nisso aqui, mas lá na frente isso vai custar muita grana depois. É tudo que você tenta economizar, porque eu não conheço nada que é melhor, que é mais barato, entendeu? Sim. Não conheço nada. Mas às vezes o cliente ele tenta trabalhar com. Nem todas as obras a gente fornece o material. Às vezes o cliente fornece o material e você só a mão de obra, entendeu? Uhum. Então é justamente nesses momentos aí que às vezes a gente tem algum retrabalho e lá no final se torna mais caro, né? A gente procura sempre trazer o que tem de melhor, de material, de mão de obra, entendeu? Mas quando você se depara com essa situação, que não, eu vou dar um material, entendeu? E aí nem sempre o material é o material adequado e você aí tem que submeter ali a tentar fazer o melhor de acordo com as condições, com o material que você tem, né? Entendi. Na mão, entendeu? Certo. Ô, Davi, você acha que hoje aqui em Cuiabá existe uma resistência quando se fala em individualização de água e gás? Como que você percebe hoje a adesão dos condomínios e dos moradores hoje? Eu acho que não. Hoje, eu acho que a grande maioria dos condomínios, síndicos principalmente, né, os administradores de condomínio, eles, eles promovem essa possibilidade. O problema é que condomínios antigos, às vezes, não têm viabilidade técnica. Uhum. Aí a gente tem hoje soluções para isso, que evitam o máximo de quebradeira, porque se pega um prédio antigo que tem mármore, que tem uma situação de revestimento muito cara. Uhum. E para mudar isso, esse cara acaba descaracterizando o apartamento. Para fazer uma estrutura hidráulica, por exemplo, uma individualização de água. O de gás é um pouco mais fácil porque você tem um único ponto, geralmente, dentro do apartamento. Uhum. Mas hidráulica de água, você tem vários pontos espalhados. E a maioria dos prédios antigos, de 2015 para trás, eles eram projetados com prumadas separadas. Então, a prumada atendia cada ambiente. Uhum. Então tem condomínios e apartamentos que tem 5, 6 prumadas. Aí se torna muito difícil fazer a implantação, mas não é impossível, tá? Uhum. A gente tem hoje sistemas que monitoram
Por exemplo, a caixa acoplada, que é o grande vilão, ou o vaso sanitário, onde desperdiça muita água. Então, nesses ambientes, a gente coloca os medidores inteligentes, que fazem a leitura remota. É possível calcular aí o volume consumido e identificar vazamentos, porque imagina a dor de cabeça de um síndico. Pegar um prédio que ele só tem um único hidrômetro e ele tem, sei lá, 200 torneiras para ele administrar. E ele não sabe aonde que está esse vazamento. Por muitas vezes o morador também não sabe identificar esse tipo de vazamento porque ele é oculto, na maioria das vezes. E aí, cara, é uma dor de cabeça enorme. Entendi. A gente está aqui para auxiliar, né? Individualiza, ela foi criada em 2010 justamente para auxiliar o síndico a detectar esses problemas. Então, nossos condomínios, que hoje são mais de 150 na carteira, a gente cobra um valor mensal e dá toda essa assessoria. Então, assessoria técnica, verificação dos melhores produtos, né? Porque o síndico em si, ele é leigo nessa parte. Então, ele não é obrigado também a saber de tudo. A gente está aqui para auxiliar. E tem um apoio, né, diferente do corpo dentro do condomínio. A gente, como é externo, a gente consegue enxergar melhor e dar soluções inteligentes para o condomínio. É o nosso slogan, né? Sim. É muito além de gestão. Então, a gente entrega coisas, produtos e equipamentos pertinentes a esse caso. No caso da individualização de água, a gente tem desde o medidor que faz as leituras convencionais para condomínios já individualizados. Tem muito aqui em Cuiabá ainda, condomínios que já são pré-disponíveis para individualização. Tem lá um registro lá de fora. Só que muitas das vezes o investimento não é atrativo. Eles preferem ratear a conta ainda. Mas ela chega a um momento que, dependendo da habitação do condomínio, fica inviável você manter. Aí você tem que promover a individualização. Certo. Davi, ainda falando sobre a questão da individualização, existe algum mito que talvez as pessoas tenham aí, ou que falar sobre individualização de gás e água, que isso poderia talvez, um mito que corre aí, talvez que tenta inviabilizar essa individualização, ou isso não existe aqui, já foi superado? Não. O que acontece? É uma linha de poderes, né? Então, hoje, dependendo de quem está na administração, eu vou dar um exemplo. Se membros do conselho ou síndico forem os grandes vilões, né? Aquela família grande que gasta muito, ele não vai optar por levar uma pauta dessa, né? Porque daí fica mais... fica caro. Mas, assim, em regra geral, a individualização, ela se torna viável e ela tem um payback aí de menos de 2 anos. Então, ela é melhor de qualquer outro investimento que possa existir. Você investe num medidor onde ele vai contribuir para que a gente identifique vazamentos e nisso a gente consegue economizar até 50%. Eu já tive casos de 60% de economia de água. Então, o meu melhor case de sucesso foi um condomínio de 48 unidades que usava poço artesiano, tinha consumo de caminhão-pipa, né, que acontece lá em Várzea Grande, mas a gente tinha um consumo excessivo de água e era um condomínio antigo. A gente fez o investimento, o condomínio abraçou a causa síndica na época, fez toda a estrutura, a gente individualizou. No primeiro mês, a gente conseguiu controlar todos os vazamentos. No segundo mês, foi lucro certo e está pendurando até hoje. Então, assim, eles tinham um consumo de R$5.000 na época, há uns 10 anos atrás, poço e caminhão-pipa. Juntando tudo, dava uns R$10.000 por mês. Hoje eles pagam R$3.000 direto, uma água tratada, vindo da concessionária de água. Então, estabelece assim uma organização em termos de consumo de água. Sim. Né? E é muito interessante você fazer um investimento e ele se retorna rapidamente, né? Certo. Para os moradores. Bom, então já pegando o gancho aqui do que o Davi disse, ô Átila, ele falou assim que tem alguns condomínios ali, caminhão-pipa. Como assim? O que tá acontecendo em Várzea Grande? Várzea Grande é complicado, gente. Os meus colegas riem dessa situação porque, de fato, virou abandono. Né? Várzea Grande, todo mundo sabe. Eu vivo em Várzea Grande, sou cria de Várzea Grande, sou ali da região do Cristo Rei. Temos colegas ali que gastam de 20 a 30 mil de caminhão-pipa a mês. Fora as faturas que ela bate na porta. Entra a gestão, passa a gestão
e continua a mesma situação, né? Já tivemos várias reuniões. A Associação do Síndico do Estado de Mato Grosso, ele foi criado através dessa luta, né? Com essa falta de água, procurando junto aí o sindicato dos condomínios. Mas entre a gestão para a gestão, Várzea Grande tá sem água. Eu saí de casa lá, tá sem água. Mas essa falta de água seria o quê? Responsabilidade da concessionária ali que administra, que não consegue fazer o devido fornecimento de água? Sim, correto. O município, né? O município ali é responsável pelo departamento de abastecimento. Ali é o DAI. É o DAI. Uhum. E volta e meia é tudo aquilo, né? Porque hoje a gente não estamos falando de um ponto de Várzea Grande que está sem água. Estamos falando de toda a Várzea Grande. Ou seja, há um problema de fornecimento de água no município, geral. Geral. Uhum. E já virou notícia nacional. Sim. Né? Não é novidade mais. E nós lá em Várzea Grande, eu sempre falo que Várzea Grande tem que ser síndico profissional. Porque se for morador... Porque lá nós, de fato, lá nós monitoramos água. Uhum. Eu pago a equipe para monitorar água. Para ver se a água está vindo. Quando eu falo monitorar, é em hora, verificar se a água está caindo. Porque se ela interromper, até voltar a estabilizar, eu já fiquei sem aqueles metros cúbicos de água e os moradores, obviamente, vão ficar... Aqueles condomínios que tem caixa d'água, reservatórios, né? Esses daí, obviamente, ele consegue armazenar e guardar sua água. Agora, esses condomínios que vivem de rateio, esquece. É caminhão-pipa no final do mês. Mas aí, isso pelo que você está trazendo, já tem anos que acontece. Vamos colocar aí uns 15, 20 anos, né? Tá, e aí? Qual que é o problema? Há uma justificativa? Há o porquê? Há um posicionamento da concessionária em relação a esse tipo de situação? Vocês já chegaram a procurar para tentar resolver? Já procuramos, né? Ali na região da Grande Cristo Rei, eles falam que o sistema de abastecimento foram comprado um sistema errado. Uhum. Porque ele não comporta a solidez da água de Cuiabá. Né? Porque o mais engraçado é que nós estamos do lado do rio. Sim. E, tipo, se nós pudéssemos jogar uma bomba lá, né? Como pescar, jogar uma bomba lá e puxar água, nós mesmos tratar, né? Se pudesse, eu acredito que muitos condomínios iam fazer isso. E eles falam que a água, por ser muito turva, ser muito suja, então eles não conseguem pegar aquela água e tratar ela de uma forma mais rápida e entregar para nós, consumidor. Então, eles conseguem aproveitar ali de 30% a 38% da água que eles captam do rio. O restante volta para o rio. Então, com isso, não consegue atender os condomínios. E eu não sei como, né, já sendo mais polêmico, como que Várzea Grande trata esses empreendimentos, né? Porque precisamos de habites, precisamos de todos os processos para poder entregar esses empreendimentos. E lá, obviamente, que a água é o básico, né? Uhum. E a Grande Cristo Rei, onde que eu nasci, lá cresce constantemente. E o sistema de tratamento é o mesmo, né? Não tem, tipo assim, não, vamos criar mais um ponto. Problema estrutural, então, né? Não existe. Aí eles colocam um poço, né? Surgiu um novo bairro, fura um poço, né? Aí não tem um estudo. E olha que eu tô falando que tudo isso é em volta do rio, né? Sim. Não tem um estudo para isso. Aí só fura poço. Aí os poços ficam ali abandonados. Eu posso pegar aqui uns 5, 6 pontos aqui de departamento ali onde que faz a captação, tá abandonado. Entendi. Ou seja, é um problema crônico que todos os moradores da região passam e certamente solução imediata ao que a gente vê nessa situação é algo imprevisível até então. Isso. Hoje, Várzea Grande, ele está em estado de calamidade. Né? A prefeita hoje, acho que tem menos de um mês. Aí, obviamente, para tentar ver se consegue recursos, né? Para poder resolver essa situação. Mas entre a gestão, passa a gestão, continua a mesma situação. E um ponto já que o Ministério Público, né, tem que atuar, tem que entrar, enfim, e verificar para ver o que é que de fato está acontecendo. Mas é um absurdo. E ainda assim chega a cobrança da concessionária. Tudo bem, certinho. Certo? Não falta. Isso não falha para chegar, né? Isso não. Muito bem. Bom, agora aproveitando, nós falamos aqui de duas situações, de problema, de individualização, de obras. Pegando, o Átila, a sua área de atuação, né, na sindicatura, como que o síndico leigo se mantém firme quando todos querem uma solução imediata? Aí vão pegar, queremos a individualização para ontem. Essa obra aqui precisa corrigir para ontem. E aí? E aí, a primeira coisa a se fazer, né? Nós marcamos logo em seguida, depois, quando acontece um tipo de situação, uma reunião junto com a comissão administrativa, né? Uhum. E verificar como que está o caixa, né, do condomínio, se nós conseguimos resolver de imediato. Se o condomínio possui um fundo reserva, se obviamente já possuir, já delibera ali mesmo,
Aí depois marca uma assembleia ali para poder explanar tudo aquilo que foram feitas aquelas manutenções e aquela individualização, se for o caso. A individualização para um condomínio é maravilha. Porque a gente consegue aí tratar unidade por unidade. Né? Hoje, os condomínios que não possuem essa tipo de individualização, a gente sofre muito. Porque os condomínios de Várzea Grande, que tem forma de rateio, nós trabalhamos com rodízio. Tem uma novidade aí, tá? Sim. Ah, não temos água. O que nós fazemos? Compramos um caminhão-pipa e trabalhamos com rodízios. Então, abre a água às 5 da manhã, fecha às 8. Abre às 11, fecha às 14. Abre às 18. Fecha às 23. E nisso aí até normalizar a questão da água. Mas com tudo isso, alguns acabam esquecendo torneiras ligadas. Aí bate o desespero, porque não é individualizado. Sim. Aí você só vê apartamento alagando, a água tá passando pela porta, aí bate aquele desespero, né? Isso de madrugada, então a individualização ajuda muito. A água, né, que é o principal ali de Várzea Grande, e também a questão dos gás aí dos condomínios que tem também na parte do coletivo. Isso aí, se tem como a gente resolver, a gente acelera o processo e resolve. Muito bem. Ô, Alexander, falando de gambiarra, a famosa gambiarra, o que você já viu assim? Você fala, cara, olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Que eu acho que isso deve existir bastante, né? Porque a gente, claro que o morador, às vezes, no dia a dia ali, não percebe, não vê, mas vocês que são da área, na parte da engenharia, conseguem entender. O que você bate o olho e fala, cara, isso aqui seria cômico se não fosse trágico, porque isso aqui pode dar um problema sério. Não, assim, a gente, além da parte de construção também, a gente trabalha na parte de segurança, de instalação de sistemas de controle de acesso, de monitoramento de câmeras, né? Então a gente atende todas essas demandas aí do condomínio, né? Sim. Então, principalmente nessa área, a gente vê bastante. O pessoal às vezes pergunta, né? Não, para que engenheiro? Para que? É fácil de resolver. Para que RT, entendeu? E aí a gente depara direto, a gente vê, são câmeras ligadas de maneira irregular, entendeu? Às vezes pegando energia do próprio poste ali, que é da concessionária, né? E aí você tem que realmente regularizar, né? Então a gente vê bastante mesmo, gambiarra é o que tem, né? As pessoas ainda, não é só o condomínio, as pessoas, muitas vezes elas optam, né? Pelo mais barato, pelo aquele jeitinho brasileiro, né? Mas quando se trata de condomínio, isso aí não funciona, né? Porque aí tem pessoas, tem conselho, tem toda uma estrutura, né, de fiscalização. Então aquela administração que ela deixa fazer alguma coisa assim, mais barata, alguma coisa mais barata e fora das normas ali, são coisas que não duram, né? Não permanecem. Entra uma gestão nova e aí é tudo revisto e responsabilizado, né? Quem que fez. Então, realmente não compensa, né? Você vê mais nas pessoas físicas, né? Sim. Ou empresas, né? Mas direto a gente vê realmente em condomínio a tal da gambiarra lá, uma ligação irregular com um equipamento que não é adequado também. Tem bastante, sim. Já teve gambiarra, assim, disso, quando você coloca lá a questão de gás e água, individualizou e o cara tenta fazer o famoso gato? Existe. Meal? Existe assim, a gambiarra agora estão mudando o nome dela, né? É ajuste técnico. Um pequeno ajuste técnico. É um técnico. pequeno ajuste técnico. Entendi. Eu encontro quase todos os dias, por exemplo. A gente trabalha muito em implantação. Condomínio novo. Entra um morador, né? Aquela felicidade toda de fazer a reforma e entrar com os móveis. E aí, justamente, na parte mais sensível do condomínio, eu sempre falo que é o gás. O gás é altamente perigoso. Sim. E aí, o morador ele se habilita a fazer a instalação. E aí esquece de passar uma fita veda-rosca, esquece de passar de forma adequada o flexível, a ligação do fogão. E aí é onde a gente entra. Eu sempre acho, todos os dias, uma gambiarra. A gente encontra, né, por aí. E aí acaba promovendo o quê? Vazamento, né? Aí isso coloca em risco. Geralmente é a esposa que liga. Meu marido tentou fazer, mas não deu conta. E tal. Aí você chega lá pra mexer, o marido dá aquela coçada na cabeça, não sabe onde é que enfia a cara, né? Chega e fala, meu tio sabe. Meu tio sabe. O duro é assim, é uma instalação simples, qualquer um pode fazer. Só que mas hoje, tem que saber fazer, né? eu, dono da empresa, eu não habilito a fazer. Eu prefiro chamar meu técnico e falar, vamos lá, instala lá no meu apartamento, tá na hora de trocar. Porque a cada 5 anos você deve trocar todos os componentes, registro, mangueira.
E acaba passando despercebido isso, né? Sim. É muito importante. Por exemplo, eu tenho uma instalação que a gente optou por padrões lá na empresa. Então, eu não faço instalação de flexível metálico. Parece ser resistente, mas por dentro é borracha. Então, eu não faço porque norma permite a execução dessa instalação somente tubo de cobre, quando é imóveis embutidos. Se fosse um fogão que estaria com toda a prateleira aberta, o flexível malhado de aço, ele poderia ser ideal. Mas a gente opta por usar o melhor para os condomínios. E, graças a Deus, a gente tem uma média de 1.800 instalações por mês e a gente nunca teve um sinistro, né? Nunca tivemos um retrabalho, ter que voltar lá. Então, a gente usa sempre o melhor. E aqueles pontos que a gente vê que não vai atender a norma, a gente tem que refazer um ponto, né? Aí envolve ART, envolve serviço de engenharia, teste de estanqueidade. A gente faz muito isso, justamente para promover ao máximo a segurança, porque não adianta estar 90% seguro. Os outros 10%, se ficar, pode dar uma explosão, matar pessoas, né? O sinistro pode ser pior. Sim. Então, gás a gente não se brinca. Então, tem que ser 100% exato. Muito bem. Ô, Átila, vamos lá. Aí nessa hora da gambiarra, sobra pro Severino. Severino vai ter que resolver. Vou falar pra você. O que você já presenciou aí, cara, de gambiarra quando você assumiu Vou o falar condomínio? Pra você. Eu já presenciei de tudo, tá? Água, gás, mas o que fico mais assim, tipo, é a energia. Né? Volta e meia a gente vai lá junto com o zelador, vamos verificar as unidades, vamos verificar os medidores. E eu tava observando um medidor que tava dando sinal ali, mas não girava. Fiquei ali quase 10 minutos. Falei, cara, esse medidor tá estranho. Aí eu peguei já logo, né? Severino, né? Já anda com as ferramentas, né? Já peguei, abri ali o quadro. Eu fui ver. O cara fez a ligação por trás do relógio, uma ligação direta. Então, quando você olha o relógio, você vê o relógio ali, né? Então você acha que tá trabalhando, tá trabalhando, beleza, né? tá Passando ali pelo marcador. Mas o cara fez por trás ali, ó, o esquema. Por exemplo, como que esses quadros tão fácil acesso, né? Não tem, antes ficava em cima dos postes, tudo era mais difícil, né? E ali, como que fica ele fácil acesso? O cara pega ali, faz uma ligação direta e deixa. Então, hoje eu sofro bastante, principalmente com os gatos, no caso aí de energia, porque como que tá fácil acesso a esses quadros, então os caras vão lá e metem a mão mesmo. Faz lá, nós notifica, multa a unidade. Às vezes inquilino, a maioria das vezes são inquilinos, né? Ainda debocha. Pô, cara, você vai tirar aqui, ainda fala na cara. Você vai tirar aqui, daqui meia hora aqui, vou chamar o rapaz aqui e vai fazer a ligação. E o incrível que pareça, tá? Quem faz a ligação é o mesmo que tirou. Eu já presenciei já. Caramba. Já entrei em contato, né? Fiz a denúncia. E ainda falei pro rapaz, falei assim, ó, você entrou aqui, você esqueceu que a portaria tem todo um sistema, né? Eu tenho todos os seus dados aqui. Eu vou denunciar você pra empresa. O cara falou, não, por favor, não denuncia eu não. Eu nunca mais Ou seja, é o próprio funcionário da empresa, da concessionária de energia. Sim, é o mesmo que faz. É até engraçado, né? Até fora. a equipe nossa fala. O cara veio hoje de manhã, desligou. Aí ele veio à tarde, tirou a camiseta da empresa, né? Mas nós já sabemos quem é a pessoa. Aí ele veio aqui e fez a ligação. Olha que doideira, cara. Cara, passa por isso. Sim. Né? Então aí nós ficamos em cima e ainda eu saio como errado, né? Eu saio como errado. Perigoso ali pegar fogo ali, porque essas unidades, né, fica dentro do prédio. Então se vier dar algum curto, alguma coisa, até. Cara, o prédio inteiro tá em risco, né? Exato. Então não notifica essas unidades. Dentro, né? Fica no corredores dos prédios. Mas não é fácil. A gente acha que o condomínio não tem problema IBO. Tem, né? Tem. E tem que tomar bastante cuidado. Agora, quando a gente tá... Nós estávamos falando aqui de individualização. Quais os riscos que podem surgir quando talvez uma individualização de gás ou de água ele não segue as normas técnicas? Essa parte de individualização de gás e de água a gente não trabalha, né? A nossa parte, a nossa especialidade é no sistema de segurança, pintura em altura, entendeu? Estrutura metálica. Entendi. Aí é mais com o colega ali. Mais contigo, então. Mas vamos falar, então, de pintura. Então, pronto, não tem problema. Depois eu distribuo pra cá de novo. Quando a gente fala, então, dos cuidados, né? O zelo que você precisa ter na hora de realizar esse tipo de serviço. Precisa ser feito de forma muito, muito rigorosa, muito técnica, respeitando as normas de fato, né?
Isso, a questão da pintura em altura é um trabalho de alto risco, né? Uhum. Então, assim, você tem que estar 100% com a sua equipe treinada, 100% com a sua equipe, com os equipamentos completamente adequados, né? Que são torres de 50, 60, 70 metros de altura, né? Uhum. Hoje a gente, né, tem mais de 40, 50 mil metros quadrados sendo pintados hoje, né, em Cuiabá, várias torres. Então, um cuidado que a gente sempre tem é com a segurança da equipe, entendeu? Porque, às vezes, a autoconfiança, né, ela gera acidentes, entendeu? Ele está acostumado a todo dia fazer a mesma coisa, aí deixa de colocar um cinto de segurança, Ah, nunca deixa de colocar, aconteceu, não vai nunca acontecer, aconteceu, né? Aham. né? Então, assim, o que a gente faz é sempre estar lembrando eles, entendeu? E fiscalizando na necessidade de usar todos os equipamentos, né? E Porque é tem um problema trabalho. com os moradores, assim, às vezes o morador vai fazer a pintura, porque daí você sabe, né? A pessoa tá descendo lá, vai passar na perto da janela. Tem Tem. reclamação, tem problemas, e quais os tipos de problemas mais comuns, assim, que vocês enfrentam? Primeiro a gente orienta a equipe a questão da privacidade dos moradores, né? Entendeu? Então tem todo um trabalho de conscientização, né? Porque você tá ali na altura, né? Aí tem os guards, tem as janelas, entendeu? Então nós orientamos os nossos funcionários quanto a essa questão. Nunca Uhum. tivemos nenhum problema, né? A respeito disso aí. E também a gente faz o comunicado, né? A gente passa para a administração. Hoje vamos trabalhar na lateral X, entendeu? Para que os moradores também, eles possam também, a gente orienta também que eles fechem as janelas, fechem as cortinas, entendeu? Então a gente sempre busca informar, né, no dia seguinte qual que é a lateral que a equipe vai estar pendurada lá e para não ter nenhum tipo de constrangimento, entendeu? Muito bem. Né? Então avisa qual que é a lateral, né? Trabalha os funcionários e aí as coisas acontecem da maneira que tem que ser, né? Muito Da bem. melhor forma. Davi, falando da questão da segurança mesmo, da individualização, né? O que vocês precisam seguir à risca ali para não ter problema? O primeiro é um bom projeto, né? A gente definir todos os detalhes nesse projeto, perda de carga, né? Qual o medidor ideal para essa individualização, saber qual tecnologia usar, se usar a que habitualmente a gente usa ou se a gente tem que inovar, colocar um sistema para fazer a leitura. A gente tem esse sistema já pronto aqui, utilizando em Cuiabá, mas basicamente tudo nasce num projeto bem feito. Depois uma execução bem feita, né? Igual o amigo falou. Geralmente o que está no projeto não está fisicamente feito, né? Quando a gente assume um condomínio que não é individualizado e passa a ser, a gente tem que se preocupar com todos os detalhes, ainda mais por ter pessoas habitando ali, né? Os apartamentos. Então, existe aí um conflito muito grande. Então, tem que treinar o pessoal, tem que deixar limpo. Tudo que for fazer num dia, no final do dia, tem que permanecer limpo, organizado. Então, é uma missão, assim, bem quase impossível, né, de fazer. Mas a gente faz, a gente tenta, temos equipes e pessoas qualificadas para fazer a individualização. Desde o começo, do projeto, a execução e a composição dos materiais. Vocês têm problemas, assim como o Átila trouxe aqui falando ali, né, de Várzea Grande, que tem problema com o abastecimento de água. O gás, ele tem esse mesmo problema aqui ou não? Não. O gás aqui funciona tranquilamente. O gás teve alguns problemas na época que existe o controle, né? Hoje quem fornece gás no Brasil é a Petrobras, Sim. né? Então as empresas compram e existiu falta de gás foi na época dos caminhoneiros, né? Bloqueou a estrada, o gás não chegava para Cuiabá. Então eu acho que foi nessa época e também algumas paralisações há muito tempo atrás, mas em regra geral já tem uns 3 anos que a gente não vê falar de falta de gás aqui na região. Mas a gente sempre opta por grandes empresas que vão dar conta de atender, né? Eu trabalho aí com empresas de renome e que entregam o gás a granel, né? Que é aquele que armazena um volume maior no condomínio. E aí a possibilidade de faltar é muito remota, né? Entendi. Porque você tem aí um pulmãozinho para gastar gás aí durante o mês todo. E a cada 15 dias eles vêm e abastecem. Então a gente sempre trabalha com essa sistemática. Beleza. O Átila, Severino, já chamar de Severino, pronto. Pode chamar, fica à vontade. Pode chamar de Severino, não tem problema. Pode problema não. Severino, então tá, nós estamos em casa. Severino, quando
você tem essa questão da individualização, né? Você traz ali o gás e a água. Os moradores geralmente... Tem aquele morador que é o que gasta mais, ele reclama, ou às vezes ele nem sabe que ele gasta mais, ele vai reclamar só depois que individualizou. É até engraçado, né? Como nós estamos falando de um condomínio residencial e não com afinidade comercial, eu já tive problemas aqui, né, em condomínios que a moça fazia tipo 7 pudim por dia, né? E ela vendia no condomínio. E os moradores chegavam, né? Falavam assim, Atlas, no caso, tô citando um condomínio que não é individualizado, né? Sim. Falavam assim, Atlas, a dona Maria, ela tá jogando aqui no grupo, ela tá vendendo pudim. E você sabe quanto de gás que usa pra fazer um pudim? Só hoje ela fez 7 pudim. E ela tá ganhando dinheiro com isso. Então, eu tive vários problemas, né? Questões aí da parte do uso do gás, né? E é complicado, né? Eu luto pela individualização, mas hoje o custo é muito alto. Sim. Esse condomínio que eu tô citando, que a moça lá fazia os pudim, né? As pessoas pediu, a comissão pediu, acha, vamos individualizar, vamos resolver. Falei, beleza, mas quando chegou o orçamento, gente, é melhor a gente ficar com o pudim. É melhor ratear o pudim dela que tá tudo certo. Não, mas a gente notificamos a unidade, né? Explicamos pra ela que não pode, a afinidade do gás não é comercial. Explicamos a situação pra ela. Ela tentou falar que o pudim era feito elétrico, né? Mas não deu certo, não. Ela tava começando a vender até para iFood, você acredita nisso? Olha só. Tava dando esse negócio. iFood entrando, saindo. Eu falei, cara... duvido que ela parou, hein? Ela só parou de divulgar. Não, era inquilina, né? Então, com o tempo, ela saiu. Deu uma segurada. Não, acho que tanto das notificações, ela acabou saindo. Né? Então, acredito que mais... Causou um constrangimento mesmo ali popular, pra ela, né? O popular, os grupos lá... Você sabe o condomínio, né? Sim, aí... O grupo popular ali estavam no pé dela. Bate no corredor, no elevador, dá aquela olhada meia torta e fala, você que é a mulher do pudim, né? Isso! Ela não aguentou. Pudim. Ela não aguentou e saiu. Mas graças a Deus... Resolveu a situação. Mas essas reclamações, geralmente, enfim, a individualização... Não, resolve. Não resolve, né? É porque ali você vai pagar o que você usa. Isso é bom, né, pro condomínio. Porque nós temos a questão dos pontos de vazamento, que volta e meia precisa ser acompanhada. E quando você tem essa divisão, a maioria das vezes, né, não sei como que é o processo das outras concessionárias, o vazamento fica com a concessionária. Então ela vai lá, verifica a situação do vazamento e resolve. Sim. Então não tem um ônus pro condomínio, né? O condomínio não vai pagar aquele a mais, né? Então cada um paga o seu. É até bom isso, fica até bonito na taxa do condomínio, quando tira o gás. O condomínio tá mais barato. É porque tirou o gás. Tirou o gás. Tá certo, tá certo. Bom, nosso papo tá bom, tá rendendo, mas infelizmente a gente precisa caminhar pro finalmente aqui. Eu vou, claro, cada um dentro da sua área, eu gostaria que vocês deixassem uma dica. Então, vou começar aqui falando de obras. Qual que é a dica que você deixa aí para aquele condomínio, para o síndico ou para os moradores que querem iniciar uma obra, um reparo, uma reforma dentro do condomínio? O que ele não pode, tem que cuidar de ponto principal e primordial? Toda obra ela precisa ter um planejamento. Então, eu acho que o planejamento, né, é tudo. Você planejar que tipo de obra que buscar profissionais que possam te orientar, né, realmente qual que é a melhor aplicação. Porque às vezes, né, não é, o que você quer não é o que você precisa. Sim. Né? Então, se você procura um profissional gabaritado, ele pode pegar a tua ideia e realmente te entregar aquilo que vai resolver o seu problema, entendeu? Né? Então, acho que a dica é planejamento, buscar empresas e pessoas que são expert nesse assunto aí, né? E fazer um planejamento, não só um planejamento de obra, mas um planejamento financeiro também, né? Porque os condomínios hoje, eles penam muito, né? Eles têm coisas para ser resolvidas, problemas para ser resolvido, mas eu vejo que falta muito, principalmente quando não é um síndico profissional, não tem tanta experiência com a administração, eles não têm um planejamento, entendeu? Sim. Então, se você planejar, por mais cara que seja a obra, o valor que você tem que gastar, se tiver um planejamento, você, com 2 anos, às vezes, você consegue executar, entendeu? Muito bem. Então, acho que o planejamento é tudo. É fundamental. É fundamental, né? Falando, então, de individualização de gás e água, o que não pode faltar, antes de tudo? Além do planejamento? Planejamento é o primeiro, né? É muito importante fazer.
né? Mas é a consciência, né? Conscientizar os moradores que a individualização vai ser o ideal, né? Vai ser mudar os paradigmas, né? Eu vinha de uma empresa, eu saí dessa empresa, montei a Individualiza em 2010. Não existia tantos condomínios em Cuiabá. O condomínio em Cuiabá vertical foi nascer aí em 2014, na época da Copa. E foi um boom, eu cresci com esse... Eu tive que mudar paradigmas, né? Conceitos. Recebi muitos nãos na época. E boa parte daqueles condomínios que disseram não, logo depois disseram sim. Então a gente teve uma postura que mudou, né? A sociedade mudou e precisou se adequar. Né? Hoje a gente já está numa outra evolução. A individualização foi um ponto importante, mas agora a gente consegue melhorar ela. Consegue colocar um sistema que monitora isso de tempo real. Então eu consigo antigamente hoje, né, alguns condomínios eu levo 30 a 60 dias para identificar um problema, tipo um vazamento em área comum, algo oculto que está num rompimento de uma tubulação que você não consegue enxergar. Sim. Se eu tivesse um sistema monitorando em tempo real, eu conseguiria detectar em qual ramal está indo essa água e ser mais enérgico, né? E aí, com certeza, o prejuízo é menor. Se você pegar um condomínio hoje de 400 unidades, que deve pagar quase 50 mil reais de água, se você economizar aí 50%, são 25 mil reais por mês. Se você tiver uma boa gestão, um bom monitoramento. Então, é o intuito da Individualize, trazer muito mais além de consumo, né? É fazer o síndico, os moradores a pensar sobre isso. Certo. Porque o recurso água, vamos falar, é um recurso que pode ser escasso futuramente. Então a gente tem que proteger agora. Porque senão nossos filhos não vão ver uma água cristalina. Exato. Né? Bem cuidada. O gás é algo que vem do petróleo. Pode ser que daqui 50 anos não exista mais. A gente vai depender quase 100% da energia. Então é uma situação que hoje, se a gente economizar, a gente pode perdurar para mais 70 anos, para mais 100 anos. É algo que vem do nosso planeta. Então a gente tem que cuidar, tanto a água como o gás. Se a gente individualizar, a gente está cuidando, porque a gente está conseguindo ter a conscientização de economia. Muito bem. Átila Severino, diga pra gente aí, para quem está nos acompanhando, mediante a essas dificuldades e esses desafios aí, o que, enquanto o síndico, ele não pode deixar na hora de executar uma obra, na hora de planejar ali uma individualização de gás e de água, o que você deixa de dica, né, que não pode faltar numa decisão, num posicionamento, num ponto de partida desse síndico? Nessas situações, primeira coisa, né? Sempre descarta o tio, né? Porque os outros falam assim, meu tio faz isso, vou trocar um piso, meu primo faz aquilo. Então, descarta o parente. Não, descarta o parente. Porque acontece isso. Né? Por que eu tô tentando explicar a situação dessa forma? Porque as pessoas acham que morar em condomínio é como se fosse morar em bairro. Então ele chega lá e vai lá fazer do jeito que quer. Às vezes, porque ali, no caso, dependendo do condomínio, às vezes é germinado, às vezes é um edifício, às vezes você tem vizinho do lado, direito, esquerdo, e ele acha simplesmente que é fácil. Não é fácil. Tem normas para isso. O Código Civil tá aí, tem regimento, tem a convenção, tem os profissionais. Então, sempre quando você vai fazer alguma coisa, procura o profissional daquele serviço que você vai estar executando. Atlas, eu vou trocar o que acontece agora, né? Eu não sei se você sabe, aqui em Várzea Grande, aqui no estado de Mato Grosso, nós sofremos muito com o desemplacamento. Né? Esse período, tá 40 graus. Daqui a pouco choveu, caiu, aí daqui a pouco esfriou, mas o piso ainda tá quente ali e ele retrai, estoura. Ali, o que mais acontece é desemplacamento. Vamos trocar o piso. Não. Então, procura um engenheiro. Faça as documentações corretas. Ali vai estar solicitando a RT de execução. Ali o profissional vai estar verificando qual que é a carga que ele vai dar para aquela laje. Então, tudo isso é bom sempre acompanhar. E um síndico bom e preparado, ele vai saber acompanhar e abordar. Né? Nada contra os orgânicos, os profissionais. Temos muitos síndicos profissionais, tem muitos síndicos orgânicos, bons também, né? Mas não é fácil. Tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento. Porque hoje nós temos muitos síndicos que, confesso, não sabe o que está fazendo. Tá ali porque me colocaram, eu sou um bom contador, eu sei mexer com dinheiro. Mas parabéns, eles sabem mexer com dinheiro, sabem trabalhar com finanças. Mas e aqueles outros visões? Às vezes tem uma visão jurídica, às vezes tem uma visão ali mais crítica ali, questão da obra, né? Uma visão, às vezes, de um engenheiro. Mais técnica, né? Isso, então
Eu falo sempre que o síndico ele é o pacote completo. É um pouquinho de cada coisa. Tem que saber o que. Ele tem que entender um pouco os caminhos, né? Senão acontece. Porque o problema quando acontece não é agora. Sim. É sempre lá na frente, é a próxima gestão, né? Exato. Então é bom a gente sempre ficar procurando sempre os profissionais qualificados para esse tipo de serviço. E assim nós vamos encerrando mais um episódio do nosso Habita Rank, né? Começou como podcast, hoje virou programa de TV, na Band também, você que nos assiste, obrigado pela sua audiência, tá certo? Pode acompanhar o episódio completo no nosso canal no YouTube, tá? Que é o Habita Rank, tem o TikTok, tem o Instagram, é só procurar pelo Habita Rank que nós estamos por aí. Um beijo no seu coração, obrigado e até o próximo episódio.